Em 1814, a queda de Napoleão Bonaparte restaurou o poder de Bourbon, na figura de Luís XVIII, irmão caçula de Luís XVI. Mas a queda definitiva de Napoleão Bonaparte aconteceria em Waterloo em 1815. A Batalha de Waterloo aconteceu no território da atual Bélgica, em 18 de junho de 1815, sendo travada por Napoleão Bonaparte e suas tropas contra os exércitos da Sétima Coalizão. Essa batalha ficou marcada como a derrota definitiva de Bonaparte, que abdicou do trono e foi enviado para o exílio na distante ilha de Santa Helena. A luta durou apenas um dia. Franceses, ingleses e seus aliados enfrentaram-se no campo de batalha, que terminou com a derrota francesa. Após o conflito, Napoleão Bonaparte foi preso pelos ingleses e levado à ilha de Elba, enquanto os vencedores se reuniram em torno do Congresso de Viena para redesenhar o mapa europeu. Essa batalha marcou o fim do período napoleônico, encerrando os 16 anos em que Napoleão Bonaparte esteve no comando da França. Ao longo desse período, Napoleão havia conquistado inúmeras vitórias, expandindo seu domínio por outros países da Europa. Tudo isso começou a mudar em 1812. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Os últimos dias de março de 1815 foram azedos para os diplomatas reunidos em Viena. Ali, representantes de Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, Inglaterra e várias nações e reinos menores tentavam, havia meses, redesenhar o mapa político da Europa, restaurando as monarquias e os territórios que existiam antes do furacão napoleônico. Porém, a ilusão de que o general Curso estava liquidado acabou quando souberam que ele não só havia retornado do exílio em Elba, uma ilhota no Mediterrâneo, como no dia 20 de março fora recebido em glória em Paris. Os aliados mal puderam acreditar. Napoleão, 10 meses antes, em 11 de abril de 1814, fora derrotado por uma coalizão de mais de 500 mil soldados de várias nações europeias, que se sublevaram contra o domínio francês após a desastrosa campanha napoleônica na Rússia em 1812. Vitoriosos, os aliados colocaram Luís XVIII no trono da França e enviaram Bonaparte ao exílio. Agora, quando estavam prestes a dividir o bolo, teriam de brigar novamente com o seu pior pesadelo. E em etapas longas, até a definição da batalha conhecida como Waterloo. Napoleão teve de lidar com a tática de terra arrasada dos russos, e quanto mais avançava, mais o abastecimento de suas tropas se tornava complicado. Isso porque o abastecimento das tropas napoleônicas dependia do saque dos locais por onde passavam. Entretanto, na Rússia, não havia o que saquear. A falta de suprimentos, os pequenos ataques russos e o inverno tornaram a situação dos franceses insustentável. No final dessa campanha, cerca de 30 mil soldados retornaram a Paris com Napoleão. O desastre foi tão grande que a Sexta Coalizão foi formada, e Napoleão foi forçado a abdicar do trono francês em 11 de abril de 1814. Com a abdicação, Napoleão foi enviado para o exílio e a monarquia absolutista foi restaurada na França, com a entronização de Luís XVIII. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, próximo da costa francesa. O exílio de Napoleão durou 10 meses. Em 26 de fevereiro de 1814, ele percebeu uma falha de segurança na ilha e aproveitou-se dela para fugir. Napoleão retornou para a França e deu início a uma marcha em direção a Paris, sendo acolhido por onde passava. O rei Luís XVIII decidiu fugir da França e Napoleão foi recebido como herói pela população parisiense. Isso marcou o início do governo dos 100 dias e do esforço de Napoleão Bonaparte para formar um exército que garantisse a sua posição no poder francês. Por conta disso,
Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia formaram a 7ª coalizão e partiram para derrotar Napoleão. Era o início da luta decisiva da vida de Napoleão Bonaparte. As tropas de Napoleão invadiram a Bélgica no dia 15 de junho de 1815 e tinham 2 grandes adversários para enfrentar. Havia a força liderada por Arthur Wellesley, mais conhecido como Duque de Wellington, e a outra força expressiva era a prussiana, liderada por Gebhard von Blücher. Napoleão tinha de derrotar essas 2 forças, embora seu grande adversário fosse mesmo o Duque de Wellington. No entanto, primeiro ele precisava neutralizar a ameaça prussiana, e por isso dividiu seu exército em 3 grupos. Um deles, liderado por Michel Ney, foi colocado na retaguarda para manter o Wellington longe dos franceses. Enquanto isso, Napoleão Bonaparte e os soldados liderados por Emmanuel de Grouchy atacariam os prussianos. Esse ataque, ocorrido em 16 de junho de 1815, ficou conhecido como a Batalha de Ligny. Nessa batalha, os prussianos assumiram posições defensivas e resistiram aos ataques franceses, mas foram derrotados. Blücher, então, tomou uma decisão importante, garantindo que suas tropas recuassem. O recuo foi estratégico e o comandante prussiano manteve contato com o Duque de Wellington. Napoleão, para certificar-se de que os prussianos não retornariam para ajudar o inglês, enviou os 30.000 soldados sob o comando de Grouchy para manter Blücher longe da luta. Em seguida, Napoleão Bonaparte uniu suas forças com Michel Ney e juntos partiram para atacar as tropas de Wellington. As 2 forças possuíam cerca de 70.000 soldados, mas Napoleão tinha mais força de artilharia. O comandante inglês posicionou suas tropas em posição favorável ao longo da evolução do Monte Saint-Jean. Além disso, ele contou com uma chuva em seu favor, a qual tornou o campo de batalha um lamaçal e atrasou o ataque de Bonaparte. O comandante francês teve de esperar o sol secar o solo para que pudesse iniciar seu ataque, que ocorreu por volta do meio-dia. Cada minuto que os franceses desperdiçaram mostrou-se útil para Wellington. Quando o ataque foi iniciado, Napoleão procurou realizar um ataque distrativo para enganar Wellington. Ele ordenou que o flanco direito do exército adversário fosse atacado, com o objetivo de forçar Wellington a deslocar soldados para proteger o flanco. O inglês não caiu na manobra e a luta no flanco direito foi dura e parelha. Depois disso, as posições centrais e o flanco esquerdo das tropas de Wellington foram atacadas e no começo da tarde, algumas posições começaram a ser cedidas. No flanco esquerdo, as forças de Wellington começaram a se mostrar mais vulneráveis e o comandante inglês enviou soldados para reforçar aquela posição. Reforços também foram enviados para as posições centrais e os soldados liderados por Wellington começaram a recuperar posições. Um contra-ataque de Wellington foi derrotado com o pesado ataque de artilharia de Napoleão. A batalha estava acirrada, em todas as suas frentes, até que o ator decisivo despontou. Blücher conseguiu realizar uma manobra e enganou Grouchy. Ele destacou alguns soldados para iludir o francês, que achou que perseguia o grosso das tropas prussianas. Enquanto Grouchy era enganado, o exército prussiano se encaminhou para a batalha em socorro de Wellington. Napoleão dividiu suas tropas, enviando 2 batalhões para segurar o avanço prussiano. Mas o maior número de adversários foi decisivo e pouco a pouco as forças de Napoleão foram sendo derrotadas. Ainda assim, a resistência francesa foi grande e muitos historiadores sugerem que, se as forças de Grouchy tivessem ido em auxílio, Napoleão teria vencido a batalha. Napoleão foi obrigado a se retirar do campo de batalha enquanto suas últimas tropas lutavam até a morte. De noite, Wellington e Blücher encontraram-se no campo de batalha e anunciaram sua vitória. A batalha que marcou o fim da trajetória de Napoleão recebeu esse nome porque Waterloo foi o último local onde o Duque de Wellington havia dormido antes da luta. Napoleão abdicou do trono em 24 de junho de 1815 e foi enviado novamente para o exílio. Depois de 2 meses de viagem, em 17 de outubro, o ex-imperador da França chegou à longínqua ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa encravada no Atlântico Sul, distante 1.900 quilômetros da África e 2.900 quilômetros do Brasil. Ao seu lado, apenas alguns poucos servos e amigos, mas o pior ainda estava por vir. Em 14 de abril de 1816, chegou o novo governador da ilha, Sir Hudson Lowe. Esse não tinha nenhuma qualidade excepcional, exceto o seu fanático amor ao dever.
Durante os anos de seu mandato, ele submeteu Bonaparte a toda sorte de mesquinharias. Em 1819, Napoleão caiu doente, mas ainda escreveria em 1820: "Eu ainda estou suficientemente forte, o desejo de viver me sufoca." Na prática, porém, não foi bem assim. Ele morreria em 5 de maio de 1821, depois de sofrer fortes dores do estômago por meses. Ironicamente, mesmo após a sua morte, ele ainda levantaria controvérsias. Para muitos, o ex-imperador dos franceses foi lentamente envenenado com arsênico pelos ingleses. Porém, a última glória os ingleses não puderam lhe roubar. Em 1840, seu corpo foi retirado da ilha e levado de volta à França. Durante dias, Paris parou para saudar a volta de seu imperador em um grandioso desfile fúnebre.